Evangelho de Jesus segundo Lucas. Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 9. Você que está com sua Bíblia aberta, você que trouxe sua Bíblia, você que está em casa com sua Bíblia, e você que está aí com seu celular, principalmente você que está em casa, no Facebook, compartilhe esta mensagem com seus amigos. Abra aí a sua sala de vídeo para compartilhar este culto, esta mensagem que vai falar a vida de muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que pretendem ser usadas por Deus. Quem pretende ser usado por Deus, que levante a mão. Quem pretende aqui ser uma bênção no reino de Deus? Quem aqui pretende ser um instrumento, um agente transformador do Evangelho? Levante a mão aí. Graças a Deus. Graças a Deus. Evangelho de Jesus segundo Lucas. Lucas, o médico amado, companheiro de Paulo em algumas viagens missionárias, autor do Evangelho que leva o seu nome e também autor do livro de Atos dos Apóstolos. Domingo passado pela manhã eu preguei sobre a transfiguração de Jesus. Está no nosso Facebook, também no meu perfil do Facebook, essa mensagem que eu preguei domingo pela manhã, domingo passado, e eu falava sobre isso, essa história tão extraordinária, tão linda, de quando Deus concedeu a Tiago, Pedro e João, que subiram com Jesus naquele monte em que apareceu Elias e Moisés conversando com Jesus, e foi uma glória tremenda, né? Uma nuvem de glória, uma luz resplandecente, a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em que me comprazo, em quem eu me alegro, a Ele vocês devem ouvir. Porque ali estavam o representante da lei mosaica, Moisés, a lei do Antigo Testamento. Ali também estava um representante da profecia do Antigo Testamento, o Elias. E ali estava Jesus, o cumprimento da lei e o cumprimento da profecia. Porque tanto a lei quanto a profecia do Antigo Testamento anunciaram a Jesus. E agora estava aquele que era maior do que Moisés, maior do que Elias, maior do que a lei, maior em o cumprimento da profecia, Jesus Cristo. Por isso que Deus disse para os discípulos, para os 3 que estavam naquele monte: é agora Jesus que vocês vão ter que ouvir. A lei é passada, a profecia é cumprida, agora é Jesus que vocês vão ouvir, porque Jesus é maior e Jesus é melhor. Amém? E depois de toda aquela glória que os discípulos vivenciaram, os 3, eles tiveram que descer do monte. A coisa estava muito boa ali, estava extraordinária, estava maravilhosa, tão maravilhosa que Pedro falou o seguinte: Senhor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Elias, outra para Moisés. Eu, Tiago e João, nós nem precisamos de tenda, a gente fica ao léu mesmo, de tão bom que está aqui, a gente nem precisa de tenda, vamos ficar por aqui mesmo. Mas Lucas diz, nesse mesmo capítulo 9, que o Pedro nem sabia o que estava dizendo. Ele nem sabia o que estava dizendo. E quando aquela visão se desfez, eles tiveram que descer do monte. E quando eles desceram do monte, eles se depararam com a cena que nós vamos ler agora. Porque quando a gente está no culto, estar aqui no culto é como se a gente estivesse no monte da transfiguração. Porque aqui é um ambiente de glória, é um ambiente de fé, é um ambiente de adoração, não é verdade? Parece que a gente se transporta para o céu, a gente fecha os olhos e a música entra no nosso coração. A gente senta para ouvir a palavra de Deus e sentimos Deus alimentando a nossa alma, a nossa fé. Mas aí acontece que o culto tem um horário para acabar e a gente tem que ir para casa, e a segunda-feira é amanhã. Então a gente tem que descer do monte,
e enfrentar os demônios que estão lá na segunda-feira, enfrentar as críticas que estão lá na segunda-feira, enfrentar os desafios que estão lá na segunda-feira. E às vezes não é nem na segunda-feira, às vezes é quando a gente chega do culto e abre a porta de casa, já está lá já os desafios para a gente enfrentar. Não é assim? E a gente pensa, poxa vida, se eu pudesse ficar 24 horas dentro da igreja. Mas a vida não é assim. A vida ela não é feita somente de montes de transfiguração, de montes transfigurados. A vida também é feita de desafios. A vida é feita também de lutas. A vida é feita muitas vezes de lágrimas. E é mais ou menos isso que eu vou falar. Não é bem isso que eu vou falar, mas está dentro do contexto do que Pedro, Tiago e João encontraram quando desceram do monte com Jesus naquele dia. Então diz assim, a partir do versículo 37 do capítulo 9 de Lucas: no dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Jesus desceu do monte só com Tiago, Pedro e João. Os outros 9 estavam lá embaixo do monte. Então veio uma grande multidão, e do meio da multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho, porque é o único que tenho. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito convulsiona até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter maltratado. Pedi aos seus discípulos, os 9 que ficaram lá embaixo, pedi aos seus discípulos que os expulsassem, mas eles não puderam. Jesus então exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Traga o seu filho aqui. Quando o menino estava se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao pai. E todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado e bendito Pai, fale ao nosso coração, que a Tua palavra venha suprir as nossas necessidades e cumprir em nós o Teu querer, os Teus propósitos e a Tua vontade na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus queridos, que história extraordinária essa, não é mesmo? Que a gente vem acompanhando desde do Monte da Transfiguração, e aí quando Jesus desce o monte com os 3, no dia seguinte encontra aquela cena caótica, aquela balbúrdia, né, lá embaixo, aquela multidão de pessoas sem saber o que fazer com aquele menino. E diz a história que lemos que o pai daquele garoto, possesso de um espírito imundo, havia pedido para os discípulos, para os 9 que ficaram, orar por aquele menino, por aquele garoto que estava sofrendo com aquela possessão, e eles não puderam fazer nada. E quando nós olhamos para essa história, nós aprendemos algumas coisas importantes. Nós aprendemos que a gente pode falhar na execução da obra de Deus, que a gente pode falhar quando a gente tenta fazer a obra de Deus sem o poder de Deus. É possível alguém fazer a obra de Deus sem o poder de Deus? É possível, mas é óbvio que fazer a obra de Deus sem o poder de Deus, o resultado será pífio, o resultado será nulo, o resultado será pequeno, o resultado não será o mesmo se você fizer a obra de Deus com o poder de Deus. Eu falava aqui dias atrás que quando você pretende ser alguém usado, alguém usada por Deus, mais do que fazer a obra dele, você precisa fazer uma jornada com ele. Porque Deus usar alguém, isso é até fácil. Deus usou Ciro, usou Nabucodonosor, que eram reis ímpios, idólatras, para cumprir a vontade dele na vida do seu povo Israel, na vida dos judeus, o remanescente de Israel. Deus usou uma mula para falar com Balaão,
Deus usa pessoas. Deus usou um jumentinho e o dono do jumento para que Jesus pudesse entrar em Jerusalém e cumprir a profecia de Zacarias. O rei entrando em Jerusalém montado num filhote de uma jumenta. Deus usa. A questão é se nós estamos nos apresentando aprovados na presença de Deus. Para a gente fazer a obra de Deus eficazmente, do jeito que Deus quer, nós precisamos nos encher do poder de Deus. E aí nós aprendemos algumas coisas importantes nessa história. Quando que nós falhamos em fazer a obra de Deus sem o poder de Deus? Primeira coisa que nós observamos, que nós falhamos em fazer a obra de Deus quando a gente pede ajuda primeiro aos homens e não a Deus. A Bíblia diz que o pai daquele garoto, ele foi pedir ajuda dos discípulos. É óbvio que dentro daquele contexto era o recurso que ele tinha. Talvez ele não tivesse o conhecimento necessário, e aqueles homens, afinal de contas, estavam ali para fazer aquele papel, para fazer exatamente aquilo que eles não conseguiram. Mas tomando como exemplo esse pedido do pai daquele garoto, extraindo, do que estava acontecendo ali naquele momento, quando a gente realiza a obra de Deus, a gente encontra algumas dificuldades, de todos os tipos. Encontramos dificuldades dentro de nós, fora de nós. Encontramos oposição do inimigo. Encontramos barreiras dentro da gente, barreiras emocionais, barreiras espirituais, de crenças erradas a respeito, de falta de conhecimento da palavra de Deus. Nós encontramos todo tipo de problemas quando vamos fazer e realizar a obra de Deus, quando queremos ser pessoas usadas por Deus. Você quer ser uma pessoa usada por Deus? Você quer ser um agente transformador do Evangelho na vida de outras pessoas? E quando eu falo isso, eu não estou falando de título na igreja, eu não estou falando de hierarquia eclesial, eu não estou falando de patente, eu não estou falando que você tem que se tornar um obreiro, um líder de ministério. Não que você não possa desejar essas coisas, você pode, não tem problema algum. Mas o que eu estou querendo dizer é que para você ser usado por Deus, você não precisa de cargo. Para você ser usado por Deus, você não precisa de cargo, você não precisa de título, você não precisa de posição. Para você ser usado por Deus, usada por Deus, você precisa tão somente ter um coração disposto. E aí o cargo, a posição, o título, tudo isso é consequência. Tudo isso é consequência. Agora, a principal consequência é vidas transformadas por meio de você, vidas tocadas por Jesus por meio de você. O que você precisa para ser usado e usada por Deus é um coração de servo, é um coração disposto, é uma vida entregue nas mãos de Deus. Então, quando nós estamos realizando a obra de Deus, estamos orando por alguém, estamos tentando abençoar a vida de alguém, você vai encontrar dificuldades, ou como obreiro na casa de Deus que seja, como um líder de ministério que seja, não sei em que posição você está, isso não importa. O que eu quero dizer é o seguinte, é que quando nós estamos realizando a obra de Deus, a primeira pessoa que nós temos que recorrer pedindo ajuda é o próprio Deus. Um dos maiores erros que nós podemos cometer na realização da obra de Deus é a gente se esquecer que nós estamos servindo a Deus. É por isso que nós sempre devemos, tenha você um cargo na igreja ou não, tenha você um título ou não, a gente sempre tem que parar e fazer uma reavaliação do que está acontecendo dentro da gente. A gente tem que parar e fazer um autoexame. Por que eu estou fazendo isso na igreja? Por que eu estou fazendo essa oração?
Por que eu estou acompanhando aquela pessoa? Por que eu estou evangelizando aquela pessoa? Por que eu estou colocando esse versículo bíblico aqui na minha rede social? Por que eu estou aconselhando aquela pessoa, ou orando por aquela família? Por que eu estou vindo aqui na igreja tocar, cantar, abrir o culto? Por que eu estou aqui fazendo isso? No templo, disso que eu cantei aqui agora há pouco, o meu coração está apaixonado por Ti, Senhor, cada vez mais. Eu estou fazendo tudo isso porque eu amo a Deus. Estou fazendo isso porque eu procuro agradar a Deus e não aos homens em primeiro lugar. Como Paulo escreveu em uma das suas cartas, ele disse: eu faço o que faço porque eu quero agradar a Deus em primeiro lugar. Então, quando nós nos esquecemos de que estamos fazendo para Deus o que fazemos, nós estamos impedindo que o poder de Deus venha sobre nós. Quando fazemos o que fazemos para nós mesmos, ou quando recorremos às pessoas em primeiro lugar para resolver os nossos problemas, não que a gente não deva fazer isso, porque muitas vezes, ou até na maioria das vezes, Deus usa pessoas para nos ajudar. Aí é o outro lado da moeda, olhando de uma outra perspectiva. Deus usa, na maioria das vezes, pessoas para nos abençoar, como Deus usa você, uma pessoa, para ajudar outras pessoas. Então, às vezes, nós temos também que tomar cuidado, o nosso coração, quando a gente precisa de ajuda. Às vezes o nosso coração é orgulhoso, soberbo, vaidoso, e a gente, com a desculpa de não pedir ajuda, a gente fala: não, estou esperando só em Deus, né? A vida está toda destruída, a vida está toda arruinada, a pessoa precisa de ajuda, de aconselhamento, de orientação, estou esperando em Deus. E Deus está colocando ali pessoas, e a pessoa, porque é orgulhosa, porque é vaidosa, ou porque é vergonhosa, né? Tem vergonha de se expor, ela não abre o coração, ela não fala, não pede ajuda. É uma visão de uma outra perspectiva, né? Do que eu estou falando. Por outro lado, quando nós realizamos a obra de Deus, a gente tem que recorrer em primeiro lugar a Deus. Em primeiro lugar a Deus. Talvez aquele pai confiou demais nos discípulos de Jesus. E vamos combinar que os discípulos de Jesus estavam num período de treinamento. Jesus estava treinando aqueles homens. Eles estavam num período de treinamento. E talvez aquele pai, o pai daquele menino, confiou demais, colocou uma expectativa muito grande naqueles homens. E quem sabe aquele pai nem tenha orado a Deus em primeiro lugar, ele nem tenha falado com Deus: Senhor Deus, usa esses homens que estão aqui, usa esses servos de Jesus, Senhor, usa a vida dessas pessoas. Quem sabe ele tenha ido direto e tenha confiado e depositado uma total confiança naquelas pessoas. Falhamos em fazer a obra de Deus, sem o poder de Deus, quando solicitamos primeiro a ajuda dos homens, ao invés de pedirmos a ajuda de Deus. Quando você vai fazer a obra de Deus, você tem que clamar a Deus em primeiro lugar. Para mim estar aqui falando para vocês, e essa mensagem estar indo para outras pessoas e para o mundo inteiro, porque está na internet, eu só posso estar aqui porque alguém preparou esse microfone. Eu só posso estar aqui porque alguém chegou aqui antes da gente e limpou essas cadeiras, higienizou as cadeiras para você sentar. Eu só posso estar aqui pregando para você com esse fundo musical maravilhoso porque o nosso querido irmão está aqui tocando para a gente. Tudo isso está acontecendo porque Deus usou pessoas. Pessoas chegaram aqui e fizeram o trabalho. Os obreiros chegaram, limparam o banheiro, né, deixaram tudo pronto para que você pudesse chegar e participar desse culto confortavelmente. A minha voz e a minha imagem está chegando pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, porque tem pessoas ali trabalhando.
Então veja como nós precisamos até uns dos outros para fazer a obra de Deus. Como Jesus, quando falou para os discípulos lá na praia, né? Olha, joga a rede aí. Eles não tinham pescado nada, mas quando Jesus falou e eles puxaram a rede, tiveram que chamar a ajuda dos outros barcos para ajudar a puxar a rede. A obra de Deus é assim, um ajudando o outro. Mas tudo isso sem o poder de Deus seria apenas uma apresentação, seria uma palestra, sem a presença daquele que é a fonte da vida, que é Jesus. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, de cada obreiro que tem doado a sua vida, o seu tempo, um trabalho voluntário para o Senhor, para que a gente possa estar aqui, para que a gente possa cultuar a Deus. Nós temos que valorizar isso, irmãos. Nós temos que ter o coração grato pelos nossos obreiros, todos eles que trabalham num culto, estão nos servindo, estão servindo a Deus. Mas a gente tem que recorrer em primeiro lugar a Deus. É por isso que hoje pela manhã, quando eu fui meditar naquilo que eu pregaria, eu fui falar com Deus. Agora à tarde, antes de vir para cá, eu falei com Deus de novo. Falei: Senhor, usa a minha vida, que o Teu Espírito Santo me use para falar com o Teu povo, e que a palavra que eu pregar transforme a vida dos ouvintes e o meu próprio coração. Porque o poder de Deus, ele é necessário na execução do fazer a obra de Deus. Então precisamos recorrer primeiramente a Ele. Amém? Em segundo lugar, nós falhamos em fazer a obra de Deus sem o poder de Deus quando agimos sem fé, quando realizamos a obra de Deus sem fé. Jesus disse para aquelas pessoas que estavam ali embaixo, incluindo discípulos e não discípulos, todos eles estavam ali: ó geração incrédula. Jesus estava dando uma explicação do porquê aquele demônio não havia sido expulso, porque faltou fé. Faltou fé para quem talvez estava recebendo a oração, faltou fé talvez para aquele que pediu oração, faltou fé talvez daqueles que estavam orando, faltou fé. E isso é indiscutível, porque Jesus disse isso. Chamou aquelas pessoas de geração incrédula. Irmãos, que nós não sejamos uma geração incrédula, que nós sejamos uma geração daqueles que creem para a salvação. Quando você vai fazer a obra de Deus, você tem que fazer por fé, ainda que você não esteja bem. O que eu quero dizer com isso? Não estar bem, não estou falando em pecado não, viu? Não estou falando de pecado. Eu estou falando, ainda que você não esteja bem. Sabe aquele dia que você está meio chateado? Sabe aquele dia que você está meio triste? Sabe aquele dia que você, se pudesse, ficaria em casa? Mas você tem que fazer o que você precisa fazer. Você tem que acordar pela manhã, você tem que trabalhar, você tem que dar conta dos afazeres domésticos, você tem que cuidar dos filhos, você tem que dar conta da vida. Então você vai e faz, porque Deus te dá força, Deus te dá sabedoria, Deus te dá ânimo, e você tem responsabilidade, então você vai e faz. É interessante que na obra de Deus, para fazer a obra de Deus, a gente já não se esforça tanto. Se a gente está passando por um momento assim difícil, a gente simplesmente deixa de fazer, coloca outro para fazer no nosso lugar, porque nos falta fé. Eu não estou dizendo aqui que alguém que está enfrentando um problema emocional grave deve continuar fazendo a obra de Deus. Aliás, eu sou radicalmente contra isso. Obreiros que entram em processos patológicos de depressão, de ansiedade, esses obreiros precisam parar de fazer a obra de Deus e buscar tratamento, porque realmente precisam de ajuda, precisam de acompanhamento profissional,
e espiritual também, mas precisam de ajuda. Eu estou falando daquela tristeza normal do dia a dia, porque a tristeza, gente, faz parte da vida. E a gente infelizmente vive num mundo da poliana, em que é proibido você ficar triste. Você tem que estar alegre o tempo todo, você tem que estar feliz o tempo todo, e isso é impossível. A tristeza faz parte da vida, meus irmãos. A tristeza faz parte da vida. Tem uma animação que eu gosto muito, que é o Divertidamente. Eu costumo dizer que é um desenho, né? Que é uma animação que foi feita para adulto. As crianças gostam de ver, mas ela foi feita para adulto, porque essa animação é uma lição de como funcionam as nossas emoções e a importância da tristeza. Não estou falando nenhuma heresia não, a importância da tristeza na nossa vida, porque a tristeza, a normal, quando a gente perde alguma coisa, quando a gente se frustra, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente fica triste. Então a gente tem que aprender a lidar com a tristeza. E às vezes a gente não está naquele bom dia. Às vezes a gente está enfrentando alguns problemas em casa. E não estou falando de pecado, repito novamente. Aqueles problemas que todo mundo enfrenta. Aí você fala, não vou fazer, não vou servir a Deus não. Não vou orar, não vou buscar a Deus, não vou interceder, não vou ler a palavra, não vou evangelizar, não vou fazer nada, não vou nem dizimar, estou desanimado. Gente, eu vou dizer uma coisa para você: ninguém vai poder chegar no céu para Jesus e dar essa desculpa de estou desanimado. Ninguém vai poder falar isso para Deus, porque isso não é desculpa, não é justificativa. Irmão, por que você sumiu dos cultos? Ah, pastor, estou meio desanimado. Estou meio desanimado. Isso não é desculpa, gente. Porque a fé, ela está acima da razão e acima das emoções. É muito interessante isso, porque a fé, ela está ligada à razão. Porque quando você ouve o Evangelho, você cognitivamente, você tem que compreender a mensagem para que você possa crer. Essa é a relação da razão com a fé. Por isso que Paulo fala: como crerão se não há quem pregue? Porque a fé, Romanos 10, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a pessoa ouve a mensagem do Evangelho, ela compreende, ela entende cognitivamente e espiritualmente, e então a fé brota no coração da pessoa e ela é salva. A fé também, ela pode influenciar as nossas emoções, porque quando você exerce fé, a fé, ela vai produzir emoções positivas em você. A fé, ela vai produzir gratidão, ela vai produzir esperança, ela vai produzir alegria. Mas a fé, ao mesmo tempo que ela se conecta, ou ela se linka, né, um termo mais moderno aí, a razão e as emoções, ao mesmo tempo ela está acima da fé. A fé está acima da razão e acima da emoção. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes quando você vai colocar a fé em ação, você não pode conectar ela à razão, e nem à emoção. Então imagina se você na sua vida, você tocasse a sua vida baseado nas suas emoções. Como que seria a sua vida? Se você tocasse a sua vida somente baseado no que você está sentindo, no seu ânimo ou no seu desânimo. Como que seria a sua pia, lá da sua cozinha, se o seu lavar louça fosse baseado no seu ânimo ou no seu desânimo? Como é que seria? Você está sempre animado em lavar louça. Ah, eu amo lavar louça. Quem ama lavar louça aqui? Talvez um ou dois. Mas ela precisa ser lavada. A roupa da tua casa, as roupas da família. Se o lavar roupa da sua família fosse baseado no seu ânimo ou no seu desânimo, certamente você não estaria com uma roupinha cheirosa e passada.
Então a gente precisa dar conta daquela pilha de roupa. A gente precisa trabalhar pela manhã. Agora, por que quando é para fazer as coisas para Deus, estou desanimado? Não vou fazer, não vou orar, não vou ler, não vou buscar, não vou no culto, não vou dizimar, não vou ajudar, não vou estender a mão. Estou desanimado. Isso não é desculpa, irmãos. Não é justificativa. É aí, quando a gente se sente assim, e sentir-se assim é humano, a gente tem que colocar a fé em ação. Eu não estou sentindo de fazer, mas eu preciso fazer. A minha fé vai entrar em ação. Eu vou crer, eu vou pregar porque eu creio que é isso que Deus quer que eu faça. Eu vou orar, mesmo sem vontade, porque é isso que vai me conectar a Deus e vai me manter em intimidade com Ele. Eu vou fazer a obra de Deus, eu vou tocar, eu vou cantar, eu vou recepcionar as pessoas, eu vou fazer o bem, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou obedecer a palavra, eu vou dizer não ao pecado, eu vou fazer o que Deus quer, e vou fazer tudo isso pela fé que eu tenho em Jesus. Eu vou orar, eu vou estender as mãos. Se Deus vai curar ou não, eu não sei, mas eu sei que Ele pode fazer. Amém ou não amém? Falhamos em fazer a obra de Deus sem o poder de Deus quando agimos sem fé. Em terceiro lugar, falhamos em fazer a obra de Deus sem o poder de Deus quando existe perversidade no nosso coração. Olha o que Jesus chamou aquela geração no versículo 41. Ele não chamou aquela geração apenas de uma geração incrédula, mas chamou aquela geração também de uma geração perversa. Perversidade. A gente não pode esconder o nosso coração para Deus. A gente pode esconder o nosso coração das pessoas, mas a gente não pode esconder o nosso coração de Jesus. O que eu entendo como perversidade no coração? É mais ou menos aquilo, ou exatamente aquilo, que Tiago fala na sua epístola. Tiago, irmão do Senhor, filho de Maria, que se tornou o líder da igreja de Jerusalém. Ele diz o seguinte: olha, vocês pedem coisas para Deus, mas vocês não recebem, porque pedem mal, pedem para esbanjar nos vossos deleites. Em outras palavras, o que Tiago está dizendo é o seguinte: olha, vocês têm fé para pedir coisa para Deus, mas o coração de vocês pede com uma motivação que Deus condena, é uma motivação errada. Vocês não estão pedindo o que vocês estão pedindo para o bem-estar de vocês, para a saúde física, emocional, espiritual, para o bem-estar do reino, do evangelho. Vocês estão pedindo isso porque o coração de vocês está cheio de egoísmo, está cheio de avareza, cheio de cobiça, cheio de adultério. Vocês estão pedindo coisas para Deus, para fazer coisas que Deus desaprova. Perversidade do coração. E às vezes essa perversidade ela é muito sutil, porque a pessoa ela pode estar fazendo algo para Deus e anunciar que está fazendo para Deus, e anunciar que está fazendo para as pessoas, e de fato as pessoas podem realmente ser abençoadas com aquela obra, com aquele fazer, com aquele realizar, mas no coração da pessoa há uma intenção contrária daquilo que nós cantamos aqui na primeira canção. A pessoa verbaliza que ela faz para Deus, que ela faz para os outros, mas o desejo do coração é que os holofotes estejam em mim, que a glória seja minha, que o meu nome seja exaltado, que o meu nome seja glorificado. Então aí está a perversidade do coração. É aquilo que Jesus falou a respeito dos religiosos dos seus dias, lá no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, e ele condena a prática espiritual daqueles religiosos,
não por causa da prática, mas por causa da intenção do coração. Jesus falou assim: olha, vocês oram no meio da rua, nos cantos das praças, nos lugares mais movimentados da cidade, para serem vistos pelas pessoas. Então veja que eles oravam em pé, em voz alta, na esquina mais movimentada, na 25 de março de Jerusalém, para serem vistos, para serem aplaudidos pelas pessoas. O objetivo era serem recompensados com os aplausos dos homens e das pessoas. O objetivo não era agradar a Deus. Aparentemente a oração era para Deus, o coração era para Deus, mas na verdade eles oravam de si para si mesmos, e faziam aquilo para serem vistos pelas pessoas, aplaudidos pelas pessoas. A mesma coisa as esmolas, a mesma coisa o jejum. Jesus condena a prática daquelas pessoas, porque faziam tudo aquilo para serem vistos pelas pessoas, serem aplaudidos pelas pessoas. Veja, faziam a obra de Deus, mas com perversidade no coração. Qual era o resultado daquilo? Eles não recebiam a bênção de Deus, não eram galardoados por Deus, não iam receber a recompensa do Senhor, porque a recompensa já estava dada no aplauso dos homens, no elogio das pessoas. E o que Jesus ele conclui é que receber a bênção de Deus é infinitamente superior, a recompensa que vem de Deus é infinitamente melhor do que aquela que vem dos homens, os nossos semelhantes. Então a perversidade do coração faz a gente perder e faz o outro perder. Todo mundo perde e ninguém ganha. Então a gente sempre tem que estar, vou usar essa palavra de novo, fazendo um autoexame. Por que eu estou fazendo a obra de Deus? Por que eu estou neste culto, aqui na igreja Viver em Cristo, vestindo meu uniforme de obreiro? Por que eu cheguei mais cedo, arrumei o banheiro, limpei as cadeiras? Por que eu cheguei mais cedo para passar a voz, os instrumentos, preparar a transmissão? Por que eu escolhi essa roupa e pensei e fiz algumas anotações a respeito dessa mensagem? Por que eu estou aqui falando nessa noite para você? O que Deus está encontrando dentro do meu coração? É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, que as nossas obras serão provadas pelo fogo no tribunal de Cristo. Usando de uma ilustração, é como se Deus falasse assim, mais ou menos assim que vai acontecer. Deus vai mandar empilhar todas as nossas obras, tudo que a gente fez para Ele, em nome dEle, vai ser empilhado. Aí Jesus vai chegar e falar assim, ó, toca fogo aí, toda essa obra que o Marcelo fez aí, o que o fogo consumir, é tudo aquilo que eu fiz para a minha glória, para a minha exaltação, tudo aquilo que eu fiz e esqueci que estava fazendo para Deus. E o que Paulo está falando ali não tem nada a ver com salvação, hein? Não tem nada a ver com salvação. O que Paulo está falando é de galardão perdido e galardão ganhado. Aquilo que o fogo de Deus não consumir, aquilo que ficar preservado, é aquilo que eu fiz para a glória de Deus. É aquilo que eu fiz com o coração sincero, com o coração livre de perversidade, de motivações que desagradam a Deus. Quando a gente não faz para a glória de Deus, Deus não pode nos usar como Ele usaria se fizéssemos para a glória dEle. O poder de Deus não pode se manifestar em nós como Ele se manifestaria se estivéssemos fazendo com o coração puro, com o coração limpo, com o coração humilde, com o coração verdadeiramente desejoso de que Deus seja glorificado. Como diz o salmista, não a nós, mas ao Senhor seja a glória. Amém?
O Espírito Santo faz essas coisas, gente. Eu não sabia que essa primeira música ia ser cantada, que nós cantamos, que fala das luzes sobre os homens, que devem ser apagadas, né? E somente o nome de Jesus brilhar. Tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui agora. Quando a gente canta isso, a gente está cantando com o coração cheio de desejo de que realmente seja assim na nossa vida. A gente tem que parar para pensar sobre isso. Em último lugar, falhamos em fazer a obra de Deus sem o poder de Deus quando há falta de oração na nossa vida. A narrativa de Lucas não diz, mas a narrativa de Marcos, que foi o primeiro a escrever essa história, porque o evangelho de Marcos é o evangelho mais antigo, foi o primeiro evangelho a ser escrito, no qual se basearam Lucas e Mateus, por isso são muito semelhantes, daí evangelhos sinópticos. Na narrativa de Marcos, Marcos nos informa que Jesus disse que um outro motivo pelo qual eles não conseguiram expulsar aquele demônio, além da falta de fé e da perversidade do coração, a falta de oração. Nós não podemos fazer a obra de Deus sem oração. E se você perguntar para mim, pastor Marcelo, você está contente com sua vida de oração? Eu vou responder para você, eu não estou contente com a minha vida de oração, eu preciso orar mais. Mas eu preciso orar muito mais. E que a gente nunca esteja contente com a nossa vida de oração, como disse aqui a Dinha, que ela foi despertada a acordar alguns minutos mais cedo para buscar a Deus. Você quer fazer a obra de Deus com eficácia, com resultados que glorificam o nome de Jesus, que abençoam a vida de outras pessoas. Você quer ser um agente transformador na vida dos outros. Você quer ser alguém usada por Deus. Nós precisamos ter uma vida de oração. Temos que buscar a Deus todos os dias. Temos que clamar o Senhor. Temos que clamar a sua presença. Temos que derramar o nosso coração na presença dEle. Temos que pedir diariamente para Deus: Senhor, sonda o meu coração, como disse Davi, e vê se há algo errado dentro de mim, vê se há alguma motivação errada dentro de mim, me ajuda a enxergar os pontos cegos que eu não estou enxergando, de coisas que eu preciso mudar, modificar, consertar, renunciar na minha vida. Me mostra também, Senhor, as coisas boas que existem em mim que eu não estou enxergando. Ajuda-me, Senhor, a decifrar as coisas boas que o Senhor tem colocado em mim, as minhas qualidades, os recursos que estão diante de mim, as oportunidades que estão diante de mim que eu não estou enxergando. Porque, irmãos, às vezes nós temos tantas oportunidades, tantos recursos, tantos caminhos de Deus na nossa frente, e nós não estamos enxergando porque nos falta oração. Os nossos olhos estão ofuscados, o nosso olhar espiritual está embaçado, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver, porque a gente não está orando. Você quer ser usado por Deus? Repito, eu não estou falando de cargo, eu não estou falando de ministério, eu não estou falando de título, eu não estou falando de hierarquia, eu não estou falando de patente eclesiástica, eu estou falando de você ser usado por Deus, usada pelo Senhor. Você quer ser usado por Deus? Você precisa falar com Deus. Deus, Ele pode transmitir a palavra dEle para nós de muitas maneiras. Deus pode falar conosco de muitas maneiras, mas nós temos apenas uma maneira de falar com Deus: é por meio da oração. Não tem outro jeito. Você só pode falar com Deus, você, através da oração. Você pode pedir para as pessoas ajudarem você em oração. Ok, isso é bíblico, por sinal, porque a Bíblia diz que devemos orar uns pelos outros, devemos ajudar uns aos outros em oração. Isso é bíblico. Mas não adianta você pedir para o outro orar se você não orar. Pedido de oração
Isso aqui, ó, se você escreve um pedido de oração, acho que eu saí do foco da câmera, né? Se você, já estou voltando. Se você escreve um pedido de oração e coloca o negócio lá, e você não ora, aquilo vira vela de crente. Vira vela de crente. Deixa a vela acesa ali, ó. De repente os anjos estão vindo, estão levando a minha oração. Só escrevo uma vez e está feito. Ah, mas o rei Ezequias escreveu uma carta para Deus. Aí a gente começa a transformar em doutrina um acontecimento da Bíblia que aconteceu lá no Antigo Testamento. A gente transforma em regra de fé e prática. Uma coisa que jamais deveria ser transformada em doutrina, em dogma, em regra de fé e prática. Você tem que falar com Deus, você tem que abrir a tua boca, falar com Ele. A gente sabe que muita coisa concorre contra a oração na nossa vida. E nós vivemos uma geração de crentes que não oram e não leem Bíblia. Se bater um testemunho de Jeová na tua casa, o que você faz? O que você faz? Você vai conseguir argumentar com a pessoa? Você vai conseguir falar da tua fé? Por que você crê em Jesus? Porque para você Jesus é Deus? Porque que Ele é o teu Salvador? Porque não é só 144 mil vai para o céu? Você consegue? Não estou falando que você tem que discutir teologia com a pessoa, não. Eu estou falando que você tem que fazer o que a Bíblia diz. Pedro diz que você tem que estar preparado para responder a toda pessoa que perguntar a respeito da sua fé. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Você tem a responsabilidade de estar preparado, preparada para responder a qualquer pessoa que pergunte para você a respeito da sua fé. Por que você entregou a tua vida para Jesus? Por que Jesus morreu na cruz? Por que Ele ressuscitou? Por que você crê que Ele está vivo? Por que você acredita que você vai para o céu? Por que você batizou? Por que você ceia? Por que você está na igreja? Por quê? Por que você tem o Espírito Santo e eu não tenho? Por que você fala com Deus? Por que você ora a Deus? Você tem que estar preparado para responder a respeito da sua fé. Não estou dizendo que você tem que ser um teólogo, mas o que eu estou querendo dizer é que você tem que ter intimidade com Deus, intimidade com a palavra de Deus, e intimidade com o Espírito de Deus. Como que você quer que Deus use a tua vida? Como que eu quero que Deus use a minha vida, se eu não tenho intimidade nem com a palavra e nem com o Espírito Santo? Como que eu quero que Deus use a minha vida, se eu só leio a Bíblia, puxando lá o versículo bíblico da caixinha de promessa? Como que você quer aprender a palavra de Deus desse jeito? Quando você vai para a Bíblia, só quando o calo aperta, aí você chacoalha a Bíblia, Deus fala comigo, fecha o olho de apontar, aí Deus está falando comigo aqui. Como que você quer aprender a palavra de Deus desse jeito? Como que você quer compreender o agir de Deus na tua vida? Como que você quer tomar decisões na tua vida, se você não nutre intimidade com Deus por meio da oração? Sabe, irmãos, às vezes, e é óbvio que a gente está aqui para isso, porque pastor está aqui para isso, né? Pastor está aqui para ajudar, para aconselhar, mostrar o caminho. Mas há perguntas que nós ouvimos de gente que está tanto tempo no Evangelho, que já era para a pessoa saber qual é a resposta. Ah, pastor, mas o senhor está sendo muito duro. Não, estou falando o que está na Bíblia. O autor aos Hebreus, no capítulo 5, ele fala isso para os seus destinatários. Ele diz lá: olha, vocês, pelo tempo decorrido de Evangelho, parafraseando, olha, pelo tempo que vocês estão caminhando com Jesus, já era para vocês serem mestres na palavra, já era para vocês estarem trabalhando na obra de Deus,
mas vocês são ainda crianças. Vocês ainda necessitam de leite materno. Veja que esse é um problema que não é só do nosso tempo, é um problema que já existia lá na igreja primitiva. Eles deveriam ser mestres. Em outras palavras, não mestre, um diploma, nada disso, mas deveriam ter atingido uma maturidade espiritual maior, mas ainda eram bebês espirituais. Já pensou, gente, um crente de 15 anos, 20 anos, 30 anos, ainda um bebê espiritual? E todas as igrejas cristãs do mundo inteiro possuem irmãos assim. Estão no evangelho há tanto tempo, mas você precisa pegar o irmão no colo, esquentar o leitinho, deixar na temperatura certa, porque se você deixar na temperatura errada, o irmão não vem mais na igreja. Aí você coloca uma madeira na boquinha dele e faz naninha, porque ele não suporta ainda algo mais pesado. Ele não consegue suportar nenhuma papinha de mandioca, de batata, de cenoura. Ele vai engasgar. Feijoada, então nem pensar. Caldo de mocotó, rabada, mas nem pensar um negócio desse. Em que nível você está de maturidade com Deus? Você quer ser usado por Jesus? Então você precisa ter fé, você precisa examinar o teu coração, purificar o coração das motivações erradas, você precisa orar, buscar Deus, e eu também preciso fazer isso, todos nós precisamos, se quisermos ser pessoas que oram, que trabalham, e o poder de Deus se manifesta na nossa vida, amém, gente? E tudo que eu falei aqui, são coisas, são prerrogativas individuais, são intransferíveis. Não é uma coisa que você pode pedir para o outro fazer no teu lugar. É verdade ou não é? É que nem o seu cartão do banco, ele é intransferível. Tudo que eu falei aqui é intransferível. É só você que pode fazer por você mesmo. Então vamos parar de ficar culpando o diabo, culpando a igreja, culpando o governo, culpando o coronavírus, culpando a família, culpando os irmãos da igreja, culpando o pastor, culpando o sistema que a igreja funciona, culpando o bairro que você mora, culpando o teu salário, culpando um monte de coisa. Para, irmão, para de ficar tirando a sua responsabilidade, que é tua diante de Deus, para ser alguém, uma pessoa que Deus usará para ser sal, para ser luz, um agente transformador do reino de Deus, onde você estiver. Você quer ser essa pessoa? Amém? Então convido você a fechar os teus olhos, abrir o teu coração, fique em pé.